Vem, Senhor, não tardes mais, vem saciar nossa sede de paz. Oh, vem como chega a brisa do vento, trazendo aos pobres justiça e bom tempo. Oh, vem, Senhor, não tardes mais, vem saciar nossa sede de paz. Oh, vem como chega a chuva no chão, trazendo fartura de vida, de pão. Oh, vem, Senhor, não tardes mais, vem saciar nossa sede de paz. Ó, vem, Senhor, não tardes mais. Vem saciar a nossa sede de paz, a nossa sede de amor, a nossa sede desse encontro com a fonte da vida. Ó, vem, Senhor, não tardes mais. Queremos nesse momento, meu irmão e minha irmã, nesse início do advento, nesse momento de espera, de uma espera ativa, vigilantes, nós queremos trazer presente e rezar os nossos sonhos, os nossos desejos. Queremos também rezar pelas pessoas que pediram e que confiam imensamente em nossas orações. Quero trazer presente a Joana Dark e todos os seus familiares, o José Brito de Carvalho, a Júlia dos Santos Pereira e toda a sua família. Queremos também rezar, trazer presente a Milena Coelho, o Jorge Silva e a Rosana Nascimento, que estão se recuperando de um acidente. Rezar também pela Mirinha e pelo Israel, que está se recuperando do Covid. A Ana, que está internada, o Felipe Moreno e todos os seus familiares. Queremos também rezar pelo Railton Vieira, pelo Sebastião Brito Santana, pela Tatiane, pela Iranilde Francisca, pedido de bênção, de saúde, de paz, pela Keila Jubiele, pela Eva Alves, rezar também pedindo a proteção divina para Natanael e todos os seus familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos refletir nesse dia de hoje o evangelho que está em Mateus, capítulo 14, capítulo 15, do versículo 29 ao 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Saindo daí, Jesus foi para a margem do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões se aproximaram de Jesus, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. As multidões ficaram admiradas, vendo que os mudos falavam, os aleijados saravam, os coxos andavam e os cegos viam. E glorificaram a Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenha compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora sem comer, para que não desmaiem pelos caminhos. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar nesse deserto tanto pães para matar a fome de tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. E alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, agradeceu, partiu-os e ia dando aos discípulos e os discípulos para as multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja só que Jesus está mais uma vez nesse movimento. É interessante a gente perceber, através dos evangelhos, que Jesus está sempre em movimento. Jesus está sempre no caminho. Jesus aqui não é aquele que a gente imagina, o Jesus que está parado, né? O Jesus que está num lugar, né? Esperando que as pessoas, né, cheguem até ele, né? Mas é o Jesus que sai e que vai ao encontro das pessoas. E é esse Jesus que nós somos convidados a segui-lo. Um Jesus que anda, um Jesus que se coloca em movimento. E veja só, o Evangelho vai dizer que Jesus subiu a montanha é o lugar de encontro com Deus, ele vai sentar-se. E ali ele senta para quê? Para com certeza falar para a multidão, né? Porque a multidão vai se aproximar de Jesus. É uma multidão, um povo que não tem medo de se aproximar. Olha que muitas vezes nós, liderança, nós nos comportamos de um jeito tão elitizado que as pessoas têm medo de se aproximar de nós. E aqui vai se aproximar de Jesus as pessoas que eram impuras, pessoas contaminadas. Olha só, as pessoas aleijadas, os cegos, os mudos e outros doentes, que aqui, né, nem fala o nome, porque são tantos doentes, né? E ali essas pessoas, elas vão se colocar aos pés de Jesus para ouvir, mas também para ser curadas. Aqui o Evangelho diz que Jesus os curou todo mundo, né? E diz que a multidão ficava admiradas, né? Vendo todo aquele pessoal, né? Ficando sarados, bons, né? Todo ficando sarado, né? Todo o pessoal ficou curado e a multidão vai ficar admirada. E por isso, essa mesma multidão vai glorificar a Deus. E depois o Evangelho vai falar ali dos discípulos, que Jesus, ao ver aquela multidão, ele vai chamar os discípulos e vai dizer para os discípulos. E a mesma coisa Jesus diz para nós hoje. Prestemos atenção. Jesus diz: tenha compaixão dessa multidão que já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Olha só a responsabilidade dos discípulos. E aí Jesus vai dizer: olha, eu não quero mandar embora, porque muitas vezes isso acontece com a gente, né? A gente tá com as pessoas, a gente tá ali no grupo, na reunião, mas quando chega a hora de dar comida, a gente diz: não, vamos terminar logo, vamos mandar embora, né? Mas aqui Jesus vai pedir que os discípulos providenciem alimento para aquela multidão. Olha só, que fala de multidão. Mas os discípulos ainda não acreditam no poder de Jesus e no poder da partilha. Os discípulos ainda não acreditam, né? Por isso eles vão dizer: onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para matar a fome desta grande multidão? E Jesus vai perguntar: mas o que é mesmo que vocês têm aí? O que vocês têm é suficiente se for colocado, né, em comum, né? Se for colocado ali para que aconteça a partilha. E aí eles vão dizer: temos apenas 7 pães e alguns peixinhos. Realmente, né? Humanamente falando, não dá para nada, né? Certamente os discípulos tinham levado, né? Para depois, por isso que ele diz: olha, é melhor despedir a multidão, porque aí fica só a gente, o que a gente tem aqui dá para nós, né? Mas Jesus não quer isso. Jesus não quer isso também de nós. Que a gente mande as pessoas embora e aí eu fico com a minha geladeira bastante cheia, né? Não é isso? E aí Jesus vai dizer assim: olha, organize, porque aqui é a questão de organização. Se organizar e se realmente acontecer a partilha, todos ficarão saciados. E aí Jesus vai mandar que a multidão, Jesus manda, né, que a multidão sente no chão. Depois, é claro, ele vai pegar os pães e os peixes, ele vai agradecer a Deus, né? Ele vai agradecer a Deus e vai partir, né? E depois ele vai dar para os discípulos. Essa é a missão da comunidade,
dos discípulos, das discípulas, né? E as discípulas e os discípulos, a comunidade, ou seja, a comunidade tem essa missão de compartilhar, de partilhar aquilo que tem com os famintos, com as pessoas que têm fome, né? E aqui o final do evangelho vai dizer que todos comeram e todos ficaram satisfeitos. Para dizer todos estavam felizes, não um grupinho. Porque muitas vezes é isso que acontece hoje no nosso dia. Um grupinho que tem tudo, mas a grande multidão que não tem nada. Sobretudo nesse período de pandemia, de crise, quantas pessoas estão ali passando fome. E a gente guardando, né, tudo dentro da nossa casa, com a nossa mesa cheia, farta. E aí a gente come e dorme muito tranquilamente, quer dizer, acho, né, que às vezes a gente fica tranquilo, com a consciência tranquila, né? E aí o evangelho termina dizendo que ainda vai sobrar 7 cestos de pães, com aquilo que sobrou 7 cestos. E 7 nós já sabemos que é o número infinito, significa plenitude, para dizer todo mundo ficou saciado, e se tem alguém que ficou de fora, ainda pode se saciar também, pode comer, pode ficar saciado. Meus irmãos e minhas irmãs, qual é a mensagem que esse evangelho diz para nós? Primeiro, acompanhar Jesus. Jesus não é, digo de novo, não é aquele que fica parado dentro de uma igreja, dentro de um espaço, mas Jesus é aquele que sai. É o evangelho que está dizendo, Jesus está sempre em movimento. E quem está com Jesus? Além dos discípulos e as discípulas, a grande multidão. E se a gente olha, tem uma lista aqui de pessoas doentes, né, impuras para a sociedade da época, né, para a religião da época. São esse pessoal que vai ao encontro de Jesus, que se aproximam de Jesus. Por quê? Porque querem ser curadas, né? Porque essas pessoas querem ser curadas. Então, meu irmão e minha irmã, quando a gente quer ser curadas também, curado, a gente se aproxima de Jesus, se coloca aos pés de Jesus. Mas numa atitude também de discípulo, de discípula, que não é só se colocar nos pés de Jesus, recebo aquilo que eu quero e depois eu vou para casa por bem bom e vou dormir. Nada disso, né? Tem várias pessoas aqui nos evangelhos, a sogra de Pedro, a cura do cego lá, e tem muitas curas que depois da cura as pessoas se colocam à disposição. Ou seja, se colocam como missionários de Jesus. Acompanham Jesus, vão fazer o bem às pessoas. Então, quando você recebe uma graça de Deus, você também se coloca à disposição de Jesus? Você se coloca à disposição de Jesus no sentido de ir ao encontro de outras pessoas que também precisam receber a cura, que também precisam ser acolhida, né? Que também precisa de ajuda. A proposta nesse momento de oração, que nós vamos continuar rezando, é olhar para a nossa vida. Quando eu recebo uma graça, e nós recebemos graças todos os dias, eu me coloco à disposição de Jesus. Eu vou ajudar aquelas pessoas que eu conheço ou que eu não conheço, mas que eu sei que também não está passando bem, né, que está sofrendo, né, que precisa da nossa ajuda, do nosso colo, do nosso abraço, do nosso sorriso, do nosso aconchego. Eu faço isso? Ou eu simplesmente fico na minha casa de boa e esqueço que recebi de Deus tantas graças e tantas bênçãos? Que o Senhor, nesse dia de hoje, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Então, se você quiser que a gente coloque o nome de alguém que você conhece, que você quer rezar, você é só colocar ali aí embaixo nos comentários ou mandar diretamente para mim através do meu WhatsApp, tá bom? Eu vou deixar o número do meu WhatsApp. E aí, se você tem alguém, ou se alguém dessas pessoas que a gente reza todo dia tá melhor, né, para que a gente também possa agradecer, tá bom? Que Deus abençoe e uma boa quarta-feira para todo mundo.